Senhor colocou em meu coração para poder estar transmitindo à igreja nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O epígrafe diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu perguntou: que te hei de eu fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos teus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tomai-vos os vossos assentos. Graças a Deus, irmãos, estamos muito alegres por Deus ter nos preparado esse momento maravilhoso, de junto podermos estar adorando a Deus na beleza da tua santidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Mário, pastora Conceição, que são uns paizão aí da fé, que muito me ajudou, eu, a minha família. Louvo a Deus pela vida deste abençoado casal, homens e mulher de Deus. Também pela vida de todos os irmãos, que o pastor João, pastor Wellington, amigos, enfim, todos os irmãos. Se eu fosse citar nome aqui, poderia até cometer um lapso. E outros irmãos que eu não lembro também o nome, mas que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos presentes nesta noite. Aos nossos amigos também que estão online, sintonizado aí na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para cada um dos irmãos. Pastor Marcos, Jean, todos os irmãos abençoados aí, tá bom? Nós observamos aqui a palavra de Deus, irmãos. No tempo que nos resta, que nós estaremos trazendo uma palavra de meditação para o coração dos irmãos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada coração nesta noite. Se eu fosse intitular, colocar um título nessa mensagem dessa noite, baseado naquilo que nós estaremos passando para os irmãos, colocaria como 2 porções. Deus tem 2 porções para a igreja nesta noite. A primeira porção é para resolver. A segunda porção é para viver. Observamos que aqui o homem de Deus responde àquela mulher: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. A primeira porção vai resolver o problema da dívida. E a segunda porção ele falou: vai, paga a dívida, e o que sobrar, vivei do resto. A primeira resolve, e a segunda é para viver. Glória a Deus. Nós observamos aqui no contexto
ao decorrer desse texto aqui do capítulo 4, segundo livro dos Reis, conta aqui a palavra de Deus sobre uma mulher. E a Bíblia diz que ela era viúva. E esta mulher estava com 3 grandes problemas. O primeiro problema que tinha esta mulher era sentimental. O segundo problema, jurídico. E o terceiro problema era financeiro. Observamos, na parte sentimental dela, o marido dela tinha morrido. O psicológico dela estava alterado. Ela estava sofrendo emocionalmente pela perca do marido. Por certo, ela poderia, como viúva, correr diante do rei de Israel. Mas aqui ela escolhe ir diante do homem de Deus, o profeta Eliseu. Primeiro, ela acreditava no milagre. Mesmo o sentimental dela estando abalado, ela foi diante do homem de Deus. O primeiro problema, sentimental. O segundo, jurídico. Por quê? O credor veio buscar os seus filhos, seus 2 únicos filhos que ela tinha. O credor veio para poder levar. Com o credor, ela tinha que se apresentar na porta do rei. Porque naquela época, a porta do rei era a porta de tribunal, aonde se resolvia todas as questões. Tinham-se que ir diante da porta do rei. Lembro-me agora de Salomão, quando 2 mulheres, ambas tinham cada um seu filho, uma dormindo, não tendo seno prudente, dormiu por cima do filho, matou, e quando ela percebeu que o dela estava morto, ela foi na que estava de lado, pegou o seu filho e trocou as crianças, colocando o morto para a outra vizinha do lado e pegando o filho da outra e trazendo para o lado dela. Mas uma mãe conhece muito bem o seu filho e começou a questionar, a entregar o filho dela. E ela dizia: este é o meu filho. Aonde foi parar? Na porta do rei Salomão. O rei então, observando as 2 mães, questionando, quando de repente o rei então toma uma atitude com a sabedoria que Deus havia dado. Quando percebemos que quando a mãe dizia que era o filho vivo dela, e a outra questionava que o morto não era dela, porque foi feita uma troca, a Bíblia diz que Salomão mandou um soldado pegar uma espada. Tem coisas que é resolvido na espada. A espada revela a parte verdadeira. Não adianta andar debaixo do engano, porque a espada é a palavra de Deus. Aonde tem a palavra, as coisas são resolvidas. Salomão manda trazer a espada, pegou o filho vivo e falou: então não será nem de uma e nem da outra. Vamos partir no meio, eu vou dividir a criança, metade para um e metade para a outra. A mãe verdadeira, sendo comovida com aquela ação, falou: para que o meu filho não venha morrer, deixe que ela crie a criança. Aí a Bíblia diz que Salomão falou: pega a criança e entrega para a mãe verdadeira, porque ela é a mãe. Tem coisas que é resolvido na espada. E nós observamos aqui, irmão, que esta mulher, ela poderia correr na porta do rei para solucionar o problema dela. Porque o problema dela era um problema jurídico. Mas agora para quem ela apela? Para Eliseu, o homem de Deus. Porque ela estava financeiramente quebrada, falida. E a Bíblia diz que o credor veio à casa dela, já havia passado outras vezes para levar agora os filhos dela.
ao invés de ela correr na porta do rei, ela vem até o homem de Deus. Sabe por que você está aqui, irmão? Porque você acredita na providência de Deus. E quando de repente ela vem até Eliseu, e olha as palavras que ela traz a Eliseu: meu marido, o teu servo, e tu sabe, Eliseu, que ele temia ao Senhor. Ele morreu, ele era filho, discípulo de profeta, conhecia muito bem o Deus que ele servia. Segundo o historiador Flávio José, diz que o marido dela foi Obadias, aquele que escondeu 100 profetas na época de Jezabel em uma caverna, e de 50 em 50 alimentou com água e com pão. Possivelmente a dívida foi contraída, porque para sustentar 100 profetas escondido numa caverna com pão e com água, surgiu e fez na vida dela uma grande dívida. E a lei da época, quando um casal, uma pessoa casada, o marido contraía uma dívida e viesse a óbito, a dívida ficava para a viúva pagar. A viúva tinha que arcar com as dívidas do falecido. E era bem certo que o credor, ele não estava errado. Ele estava cobrando alguma coisa que deviam para ele. Mas agora o marido dela morreu. Ela pensa: o meu marido servia ao Senhor, foi um homem temente ao Senhor. Aonde eu vou recorrer? Diante do rei? Não. Eu preciso de 2 porções. Do que você está precisando nesta noite, meu irmão? Qual é a tua necessidade nesta noite? Se é a porção de Deus, Ele tem porção para te dar. Uma para resolver e outra para viver. E a Bíblia diz que agora ela corre até Eliseu, dizendo: Eliseu, o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Ele morreu, a dívida ficou. E olha só o que ela diz: os credores, os cobradores, já passou na minha casa. Veio agora buscar os meus 2 filhos que restam. E observando que Eliseu parece que foi pego de surpresa, a ponto que ele diz assim: o que hei de eu fazer? Ou em outras palavras, o que eu posso te fazer? Aí ele diz para ela: o que é que você tem na tua casa? Olha a expressão dela: a tua serva não tem mais nada. Porque possivelmente o credor já tinha passado e levado os seus bens material, já tinha levado os seus móveis da sua casa, e o que lhe restou? Restou só 2 filhos, e eles agora estão passando para poder levar os meus filhos. Possivelmente, irmão, ao credor passar para levar os seus filhos, ela respondeu para ele: aguarda mais um pouquinho, dá mais um tempo para mim que eu vou resolver, eu vou arrumar dinheiro para pagar esta dívida. O credor falou: eu vou passar, se eu voltar de novo, você não tiver como pagar, aí eu levo os seus filhos. E então ela pediu um tempo, porque é o tempo do milagre, é o tempo que dá para correr na presença de Deus e pedir a porção de Deus. Quem sabe a tua luta tem chegado e você falou: Senhor, eu estou aqui ainda contando até 10, porque eu creio no milagre. E se você crê no milagre, Ele tem um milagre para fazer na tua vida, diz o Senhor. Ela pede agora um tempo ao credor. E observamos que este tempo foi o tempo que ela foi até o homem de Deus. Ela precisava de um milagre. Do que você precisa nesta noite? É de um milagre também.
Quem sabe já passaram a palavra que a pastora Conceição trouxe aqui dos medianitas, que vieram para empobrecer, vieram para falir Israel. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz em São João 10:10, o diabo não veio senão matar, roubar e destruir, tirar o seu bem maior. Mas o que Deus te deu, o diabo não vai poder tirar. O que Deus te deu, está dado, diz o Senhor. Pode louvar o meu nome, porque Deus vai reverter essa situação e te dará a vitória pelo poder da palavra. Se tu crê, levanta a labacomunda labaxé, levante as tuas mãos e adore o nome do teu Senhor, o Todo-Poderoso. Os credores, irmãos, veio para tirar. Se nós olharmos pelo outro lado agora, o credor, que era o cobrador, ele não estava errado. Quem sabe ele emprestou, quem sabe ele cedeu algum material, ele vendeu fiado. Agora é o momento de cobrar. E quem deve tem que se pagar o que deve. É que tem pessoa que deve falar, se o Senhor não vou pagar. Irmão, se você deve, não tem as condições, pede que Deus abre porta e te dá vitória, e você vai conseguir arcar com as necessidades. A mulher não teve culpa, porque o marido que sustentava a casa morreu. Da onde buscar o recurso? Ela foi atrás de um milagre. Mesmo estando o sentimental abalado, se fosse outra, irmão, já estava em depressão. O que fazer? Está levando tudo que eu tenho na minha casa, agora quer levar meus 2 filhos? Na lei, dava direito do credor, o cobrador, levar o que ela tinha. Poderia agora pegar também, a lei dava o direito disso, pegar os 2 filhos dela e levar com ele. Conforme a lei, o direito que dava, poderia levar os filhos dela e ele ficaria na mão do credor 7 anos. Até que aqueles 7 anos viesse a se passar, os meninos iriam trabalhar para o credor até o ano do jubileu. Levítico capítulo 25 e o versículo 8 fala do ano do jubileu. Então o menino, por lei, poderia ser levado pelo credor, trabalhar de graça 7 anos, até que a dívida fosse quitada, toda paga. É onde fala que no 7º ano passava o sacerdote tocando trombeta nas cidades, nos 4 cantos, em todas as terras de Israel. No 7º ano era o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? É o ano que tudo aquilo que o credor levou, que ele se pegou uma propriedade, que eles poderiam até explorar a propriedade de alguém. Em Israel tinha uma lei que não se poderia vender propriedade. Por quê? Porque a propriedade, quem deu foi Deus, era herança para os filhos de Israel. Então eles poderiam fazer o que o credor? Vir, pegar a propriedade, plantar nela, e conseguir extrair muitas coisas da terra, até que a dívida viesse a ser paga. Mas Deus deixou, irmão, Deus sabe, é detalhista. Deus sabe como te abençoar, a hora que vai te dar a vitória. Porque o diabo veio tentar levar, te entristecer, tirar a alegria do teu coração. Mas Deus está falando, o ano do jubileu vai chegar. O rabacaramonda rabacé, tudo tem o tempo certo, e o jubileu de Deus está chegando na tua vida. O que é o ano do jubileu? No 7º ano, o credor explorando as crianças, trabalhar para ele de graça, até que a dívida fosse sanada. A terra ele plantava na terra. Agora no 7º ano, o sacerdote saía tocando trombeta. E era aquele toque da trombeta, era um toque diferencial dos outros. Qual era o toque, irmão? Era o toque do jubileu, e que vinha anunciando, dizendo a todo credor, a todo que estava explorando a terra, todo que estava explorando as crianças, aquele toque vinha: pode devolver os filhos de quem você levou as crianças, pode devolver a herança, porque este é o ano da entrega. Sabe o que é isso?
isso, irmão, é Deus trazendo de volta aquilo que é teu. O ano do jubileu é o ano que Deus vai restituir na tua vida tudo aquilo que levaram. Aquela herdade, até mesmo que um determinado irmão vendeu para uma outra determinada pessoa, no ano do jubileu, o comprador tinha que devolver o que é teu. Não podia ficar com nada. As crianças, no ano do jubileu, elas eram livres, como se fosse hoje. Ela pegava agora, porque era escrava, por isso que fala da escrava da orelha furada. Eles tomavam uma carta de aforria, de libertação. Agora já não era mais escravo, agora era livre para voltar para a casa do pai. Porque ano de jubileu é ano da devolução, é ano que Deus está devolvendo, é ano da restituição. As crianças voltavam para a casa de mamãe e toda a propriedade era devolvida para o seu dono, porque era o ano do jubileu. E nesta noite, sabe o que Deus está falando? O jubileu de Deus está chegando na tua vida. Tudo aquilo que o diabo tentou tirar, tentou levar, diz o Senhor, será devolvido para ti outra vez. Ano do jubileu, devolvia para a mãe. Então o credor não estava errado, mas a mulher era uma mulher de fé. E mexer com gente que tem fé, irmão, ai, ai. Porque agora foi clamar ao homem de Deus. Aí ele disse: o que te hei de eu fazer? Diga para mim o que você tem na tua casa. Ela falou: a tua serva já não tem mais nada, a não ser uma botija de azeite. A única coisa que sobrou foi a botija de azeite. O homem de Deus falou: então está feito o milagre. Tem pouco azeite? Tem pouco. Mas por que ela falou que o azeite era pouco, irmão? Porque a dívida era alta. Com pouco azeite você não consegue resolver o problema. É um ano que está falando por aí, ano de crise. Mas a igreja está em Cristo. O azeite está pouco, Ele tem para te dar mais. Ela falou: é pouco. Ele falou: mas não se importa. Vai agora, volta lá. Vai na casa dos teus vizinhos e pega vasos emprestado. Não pouco, mas muito. Por que muito? Porque a dívida é alta. E para resolver a dívida, tinha que ter muito vaso. Porque onde tem muito vaso, tem muito azeite. Falou: agora vai, pega vasos emprestados. Pega vaso, não pouco, mas muitos. A cada um dos teus vizinhos. Agora pense, irmãos. Por que ter que ir na casa do vizinho? Não podia ser na casa do irmão, da irmã, na casa de uma família mais próxima. Que na hora do perigo, irmãos, nem sempre o familiar está próximo. A família às vezes mora longe. E na hora do socorro, aonde a gente tem que pedir o socorro? No vizinho mais próximo. Pensa uma gestante de madrugada, pronta a dar luz. Aonde vai pedir para vir socorrer ela? O vizinho que tem carro do lado. E bate lá, não quer saber se é 2, 3, 4 horas da manhã. Está batendo lá, falou: você pode me ajudar? Levar a esposa até o hospital para dar a luz? E o vizinho fala: vamos embora. Agora, e se a pessoa não tem comunhão com o vizinho? Como que está o teu vizinho lá? Você passa por ele e dá boa noite? Como que está o seu vizinho lá? Você passa por ele e dá bom dia? Alabacandarabasúbia. Sabe por que Deus está falando? Você pode precisar dele para pegar vasos emprestados. Como está o teu vizinho do lado aí? Porque, irmão, azeite não se empresta. Se empresta até o vaso, mas o azeite você tem que buscar. E se teu azeite está pouco, Jeová tem azeite para encher este vaso nesta noite. Porque com pouco azeite você não consegue resolver o problema, porque o problema é grande. Então agora ela vai a seus vizinhos, pega vaso e não pouco. E pegou muitos vasos. E Eliseu falou: olha,
Não traga aqui para mim não. Entra na tua casa. Você e quem? Os teus filhos. Sabe o que Eliseu queria dizer? Você tem que envolver os seus filhos na oração. Que ele disse assim, olha, vai você, pega os vasos, entra na onde, irmão? No quarto. Entra no quarto você e os teus filhos. Fecha a porta. Quando fala fechar a porta do quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus falou, e quando orares ao Pai, entra no teu quarto. Fecha a porta e clama ao Pai em secreto. E o Pai que está em oculto, Ele vai te recompensar publicamente. Tem hora, irmão, que não adianta correr para alguém resolver, não. Eliseu queria dizer, quem vai resolver o teu problema, não vai ser eu. Vai ser você e os teus filhos. Aonde? Dentro do teu quarto. Ele queria dizer, esse problema vai ser solucionado na sua própria casa. Tem hora que nós queremos contar muitas das vezes com o sacerdote, querer correr até o pastor, mas muitas das vezes, irmão, há problema nosso que nem o pastor resolve. E como resolver, irmão? É se ajuntar, fazer o culto familiar, entrar dentro do quarto e o papai que está em secreto, ele vai te ouvir, vai abrir a porta e descerá o azeite e Deus será glorificado. Você pode louvar. Olha, ela pegou, voltou, porque sabia que agora ela tinha um pouquinho de azeite. E isso é fato. Se você tem um pouco de azeite aqui, para encher um copo desse, enche? Não. Mas agora o que ia acontecer? Milagre. Milagre, como explicar? Milagre não se explica. Milagre se vive. Sabe o que Deus está querendo dizer com você? Você vai viver milagre. Por quê? Porque você não vai saber explicar como aconteceu. Por quê? Porque Deus vai operar um milagre e o nome dele será exaltado na tua vida, diz o Senhor. A ponto, se nós pararmos para meditar no ano do jubileu, lá em Levíticos 25, no verso 21, o próprio Deus falou assim para ele: eu vos abençoarei. O Senhor disse, vocês vão pegar a semente, vão plantar, vocês serão receber a minha bênção, e com a minha bênção vocês vão abençoar. Aí o Senhor diz ainda, e vocês vão viver, porque até o 6º mês, era o mês que eles tocavam a trombeta para no 7º mês devolver, que era tempo do descanso da possessão da terra. A terra tinha que repousar. Mas o Senhor disse, vocês, mas como comer, Senhor? Como se alimentar se a terra está na mão do estranho? Deus falou, vocês vão comer da porção que se passou, da colheita velha. O que é a colheita velha? Sabe o que Deus está querendo dizer? E eu trago uma palavra profética para a tua vida, comer da colheita velha. Sabe que é isso? Deus está querendo dizer, o ano de 2015 se passou e você não conseguiu colher até dezembro, mas Deus está falando, não se preocupa não, porque a minha promessa está de pé, e a colheita do ano de 2015, você vai comer em 2016, receba a palavra de Deus. Você vai comer a colheita do ano passado, porque você plantou, e Deus está falando, não foi em vão. A colheita está vindo para o teu celeiro, e no 2016, mesmo estando em crise, você vai estar comendo, vai estar abençoando, e Deus será glorificado na tua vida, diz o Senhor. A colheita velha. Ela entrou, chamou os filhos, e a Bíblia diz que ela enchia um vaso. Os meninos cooperavam, irmão, trazendo as vasilhas. Ela enchia e o menino falava, encheu, coloca a parte. Sabe por quê, irmão? O primeiro Deus enche, depois Deus separa.
Porque não se pode separar vaso vazio. Por quê? Vaso vazio só faz barulho. Vaso vazio só dá problema. Vaso vazio é mexeriqueiro. Vaso vazio é fofoqueiro. O rabaio, andorobô, andarabaxé. Vaso vazio só dá problema. Primeiro, Deus, você sabe que Deus está falando aqui, a mensagem é essa. Primeiro deixa eu encher. Depois que tiver cheio, pode separar para a obra, porque a obra vai crescer. Deus fará prosperar, diz o Senhor. E se tu quer, levante as tuas mãos e adore o nome do Senhor. A mãe envolveu os filhos. Deixa eu lhe trazer uma palavra profética. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Envolver os filhos. Tira um pouquinho ele do computador, da rede social. Não está fazendo bem para ele. Está prejudicando ele. O filho dentro do quarto, porta trancada, fala: meu filho, está tudo bem. Está dentro do quarto. Sabe que, irmão, às vezes nós fechamos a porta da rua e abrimos dentro do quarto uma portinha do inferno. Porque as redes sociais, muitas das vezes, ao invés de salvar, levam o filho à perdição. Mas Deus está falando: envolva ele na obra, envolva ele na oração, envolva ele no reino de Deus. Porque Deus vai fazer milagre na vida dos teus, diz o Senhor. Oraio, orabacá, ramondocandarabassúbia, ai, abai, onorabaxé, unacandará. Eu sinto uma porção de Deus nesta noite. Deus está falando: eu vou dar duas porções. Uma será para resolver e a outra vai, alabarabaxé, a outra será para viver. Tira um pouquinho ele do Face. Meu filho, tira um pouquinho ele. Fala: filho, vamos orar com mamãe. Vem aqui com papai. Tira um pouquinho ele do Zap, aquele celular que até a noite fica a noite toda ligado. Fala: meu filho, vamos desligar. Desliga o Wi-Fi, porque você vai ver a glória de Deus lá na tua casa. Ela envolveu os filhos. Arabaio, urubocon, arabai. Eu sinto a mão de Deus neste lugar. Eu sinto a glória neste lugar. Antes de sentar neste banquete, vai recebendo a porção que Deus tem para colocar nas tuas mãos. E diz o Senhor: é porção para resolver. Urabarabaxandarabacaia. Ela tinha um problema financeiro, mas estava agora resolvendo dentro do quarto dela com azeite. Pegava, enchia, deixava à parte. E quando falou: meu filho, traga mais vaso, o filho falou: mamãe, acabou. Aí o azeite parou. Observa, não foi o azeite que acabou, foi os vasos que encheu. E quando os vasos se enchem, o azeite para. É por isso que nós temos que estar sempre na média. Por quê? Porque sempre Deus vai enchendo. E sabe o que Deus faz? Desce o azeite e derrama. Mas, irmão, o azeite vai derramar, porque quanto mais derrama, vai espalhando nas outras vasilhas, vai enchendo. Sabe por quê? A unção é transmitível. Aonde você coloca a tua mão, tem unção de Deus. Aonde você coloca teus pés, Deus unge o local. Este lugar não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Ele está neste lugar, diz o Senhor. E o vaso enchia, deixou a parte. Porque azeite, irmãos, não se compra, se busca. E Deus tem. Sabe o que Deus está falando? Nesta noite é a noite de porção de Deus. Deus quer te dar duas porções para resolver 3 problemas. O da mulher era financeiro, sentimental e jurídico. E agora Eliseu falou: quando ela encheu os vasos, olha que bonito, irmãos. Encheu os vasos, o que ela fez? Se fosse outra pessoa, eu já tenho azeite. Eu vou agora, sabe fazer o que? Vender, mas sabe o que ela fez? Olha a humildade daquela mulher.
ela ficou com tanta bênção de azeite, que ela falou, o que eu vou fazer com isto? Foi tanto milagre que ela não sabia o que fazer, como administrar. Mas sabe onde ela foi? Ela voltou no mesmo homem de Deus, quando ela estava no apuro. Tem pessoas, irmão, quando está na prova, vem na pastora, ora por mim, que prova. Pastor, eu não aguento mais, eu vou morrer. Pastor faz, Deus abençoa, vira o cativeiro. De repente, se torna um empresário. Cadê aquela irmã? Cadê ele? Onde ele foi? Sumiu. Mas a mulher, na humildade dela, falou, os vasos estão cheios. E esse menino, mamãe, aonde a senhora vai? Vai vender? Falou, não, vamos voltar até o homem de Deus. E ele vai nos dar direção, o que fazer com este azeite. Irmão, na hora da bênção, volta também. Não vai embora não, retorna, conte a bênção, louve a ele. Porque ele tem mais bênção para te dar. Termino dizendo, tem pessoa que quando recebe a benção, não quer mais saber da casa de Deus. Na prova, você vê ele até de segunda. Mas com a bênção, a mulher, irmão, a história diz que ela se tornou uma grande empresária. Porque o homem de Deus falou, agora você vai, olha as porções aqui sendo divididas. Vai, vende o azeite, para quem ela vendeu? Para os próprios vizinhos. Ela falou, foi devolvendo os vasos, falou, ô vizinho, eu peguei seu vaso, peguei vazio, pegou, tá cheio, me dá tanto aqui com o azeite que tá dentro. Eu te pago pelo azeite. Recebeu o azeite de uma, recebeu o azeite da outra. Alabacalamandarabasúbia, tem azeite aí, tem o rabaio com narabasúbia. Se tem azeite, tem glória, se tem glória, tem poder, se tem poder, tem presença de Deus. Ela foi, vendeu e se tornou uma empresária. Possivelmente ela compartilhou. O homem de Deus falou, agora você vai, vende. A primeira porção você paga todas as dívidas, porque ninguém vai levar o que é teu. Não vai mexer com teus filhos, não vai mexer com a tua propriedade. Você vai e paga. E o resto? O resto vivei, você e os teus filhos. A primeira porção que Deus vai te dar, irmão, é para resolver. E a segunda é para viver. Você que achou que já está tudo perdido, Deus está falando, esta noite tem porção de Deus para a tua vida. Porção para resolver e porção para viver. Com a permissão do pastor, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. O azeite vai descer na tua vida. Você vai conseguir resolver o teu problema. E o resto você vai viver pelo poder da palavra de Deus. Vai orando a Deus nesta noite, Senhor Deus e Pai. É no nome de Jesus, Senhor. Alabarabachandarabacai, que nós impetramos essas duas porções proféticas. Aonde houver um vaso, Senhor, que o azeite possa descer, a unção possa descer. Enche este vaso, Senhor, para resolver e para viver. Receba de Deus a porção, no nome de Jesus. E o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso que está de qualquer maneira. E o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso que está de qualquer maneira. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E o azeite desce, só não enche o vaso. E o azeite desce, só não enche o vaso. Maneira.